O aborto é uma daquelas questões que acendem paixões, né? Cada lado do debate traz argumentos fortes, seja falando dos direitos da mulher ou da sacralidade da vida. Mas, e a posição da Igreja Católica? Ela segue firme e clara, mesmo quando o mundo à volta parece mudar de ideia a cada geração. Em meio a uma sociedade que se diz cada vez mais moderna, a Igreja se mantém convicta em sua doutrina, sem medo de tocar no cerne da questão. Por isso, fica impossível falar de aborto sem considerar o conflito entre o que é certo e errado, fé e moral, vida e morte. Essa complexidade vai além de uma discussão de direitos individuais, envolve princípios éticos e religiosos que atravessam séculos. Quando falamos sobre o aborto e a Igreja Católica, não estamos falando de algo novo, mas de um embate antigo, que continua a dividir opiniões. A Igreja não trata o aborto como apenas uma questão política ou social, mas como algo que toca a própria essência da vida humana. E aí está a raiz da polêmica: como equilibrar o direito à escolha de uma mulher e o direito à vida de um ser em formação? Agora, já pensou como a doutrina católica construiu essa visão sobre a vida? Bem, ao longo de milênios, os ensinamentos da Igreja se desenvolveram, criando uma base sólida sobre a sacralidade da vida. E isso não é um conceito jogado ao vento, está fundamentado em preceitos bíblicos, tradições e na ideia de que a vida começa na concepção. A Igreja se recusa a ser silenciosa quando o assunto é a proteção do indefeso, fazendo do debate pró-vida um de seus maiores pilares. E não se engane, essa posição não é flexível. Ela é sustentada pela convicção de que toda vida é sagrada e digna de proteção. Mesmo diante de avanços sociais e culturais, a Igreja Católica permanece firme em sua doutrina, disposta a manter a discussão sobre o aborto viva e presente. Mas essa firmeza tem suas bases em algo muito mais profundo do que apenas uma regra ou lei. A doutrina católica vê a vida humana como algo inestimável, e esse valor começa no momento da concepção. Isso não é apenas uma crença, é quase um dogma inegociável. Textos como a encíclica Evangelium Vitae deixam isso claro, reforçando que a vida é um presente divino, uma dádiva a ser protegida. Na visão da Igreja, o feto não é apenas potencial vida, mas sim vida plena, já possuindo uma dignidade que merece ser respeitada desde o primeiro instante. Se for para entender a fundo, a posição da Igreja Católica sobre o aborto está arraigada na crença de que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é forte, não é? Porque se somos assim, não existe vida menos importante. Essa sacralidade da vida é uma base sólida para todo o ensinamento católico sobre o valor da existência humana. É por isso que a Igreja se mantém irredutível ao considerar o aborto como uma ameaça à dignidade do ser humano. Quando se olha para a doutrina, percebe-se que ela não está ali para controlar a vida das pessoas, mas para defender algo maior, a própria essência da vida, de forma completa e total. E se alguém questiona o porquê dessa posição tão firme, a resposta é direta: é sobre proteger a criação divina, sobre respeitar a vida como algo sagrado e inviolável. Isso coloca a Igreja Católica em uma posição de defesa contínua da vida, como um soldado numa guerra que nunca termina. E, claro, é importante notar que essa visão não é uma opinião da Igreja, mas uma expressão de sua fé e compromisso com o Criador. Aqui, não há espaço para relativismos. A vida deve ser defendida com todas as forças. Mas como isso se traduz na prática? Bem, vamos entrar agora em como a Igreja encara o aborto em termos de pecado e moralidade. Na visão católica, o aborto não é um deslize ou um erro momentâneo, é considerado um pecado grave. E por grave, entenda-se um ato que fere diretamente a lei de Deus e os mandamentos que regem a vida. Quando a Igreja classifica o aborto como pecado mortal, está dizendo que é algo que rompe a relação com Deus de forma profunda. E mais, quem realiza ou coopera diretamente com um aborto pode ser excomungado automaticamente. Isso mostra a seriedade com que a Igreja trata o assunto. Mas a excomunhão não é uma condenação eterna, e aqui é que entra a perspectiva de misericórdia da Igreja. Ela reconhece que o aborto é uma decisão complexa e, muitas vezes, desesperada. No entanto, isso não reduz a gravidade do ato, mas convida à reflexão sobre o valor da vida. Quando alguém comete o aborto, a Igreja o vê como uma ferida não só no corpo, mas na alma. É um corte profundo, que requer uma cura espiritual tão forte quanto o ato que o causou.
Há um ponto interessante aqui: para muitos, falar de pecado é algo ultrapassado, mas para a Igreja Católica, o pecado é uma realidade que precisa ser enfrentada de frente. E não é apenas sobre condenar, é sobre entender as consequências eternas dos nossos atos. O aborto, então, é visto como uma decisão que não impacta apenas o presente, mas também a eternidade. A moralidade católica é clara: o aborto destrói uma vida e também danifica o próprio relacionamento com Deus. Isso nos leva a pensar: o que acontece nos casos em que o aborto surge como uma solução? Casos como estupro, risco de vida e outras circunstâncias complexas parecem desafiar essa visão. A conversa fica mais delicada quando entramos em temas como estupro, risco de vida para a mãe ou outras situações complicadas. A pergunta que muitos fazem é: a Igreja Católica abre alguma exceção nesses casos? A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. Enquanto a compaixão e compreensão estão presentes no discurso da Igreja, a doutrina permanece firme na defesa da sacralidade da vida, independentemente das circunstâncias em que ela tenha sido concebida. Por exemplo, no caso de uma gravidez resultante de estupro, a Igreja reconhece a dor e o trauma envolvidos, mas ainda assim defende que a vida concebida deve ser preservada. Não é fácil, e a Igreja sabe disso. Ela propõe apoio, aconselhamento e busca soluções alternativas, como a adoção, para que o valor da vida não seja comprometido, mesmo em meio ao sofrimento. É um posicionamento difícil, mas que segue a lógica de que não se pode corrigir um mal, o estupro, com outro, o aborto. E quanto ao risco de vida para a mãe? Aqui, a Igreja adota um princípio conhecido como duplo efeito, onde se tenta salvar a vida da mãe sem a intenção de acabar com a do feto. Se, numa tentativa de salvar a mãe, a morte do feto for um efeito indireto, isso não é visto como aborto. Mas se o objetivo direto é interromper a vida do feto, então se configura um pecado grave. A ideia é que a intenção importa tanto quanto a ação. Essas exceções levantam questões profundas sobre a moralidade, compaixão e o papel da consciência individual. Falando nisso, é exatamente sobre isso que a Igreja também fala: consciência e confissão. A consciência como uma bússola moral para a Igreja Católica, uma voz interna que orienta sobre o certo e o errado. Quando se fala de aborto, essa consciência pesa bastante. A Igreja ensina que, mesmo após um aborto, existe caminho de volta, o arrependimento sincero e o sacramento da confissão. O objetivo não é apenas perdoar, mas oferecer uma chance de redenção e cura espiritual. Essa visão de misericórdia é central, porque a Igreja entende que muitos que tomam essa decisão estão sob grande pressão e sofrimento. O sacramento da confissão, nesse contexto, é como uma porta aberta para a reconciliação. Não é só uma questão de admitir o erro, mas de buscar um reencontro com Deus e com a própria essência de sua dignidade. A Igreja vê nisso uma oportunidade de cura completa, tanto da alma quanto do coração, ajudando a pessoa a encontrar paz consigo mesma e com Deus. Por isso, a orientação é sempre para que a consciência seja formada à luz dos ensinamentos da Igreja, buscando o que é certo, mesmo diante de dilemas difíceis. Quando uma pessoa passa pelo sacramento da confissão após um aborto, ela não apenas recebe o perdão, mas também uma chance de reconstruir sua vida de acordo com os valores católicos. E é aqui que o perdão se torna uma ferramenta poderosa, capaz de transformar a dor em aprendizado e a culpa em renovação. A confissão não apaga as consequências do ato, mas oferece uma nova perspectiva para seguir em frente. Mas como é que a Igreja Católica leva essa mensagem para a sociedade atual, onde o debate sobre aborto é tão forte? Vamos ver agora como a Igreja se posiciona publicamente. A sociedade atual vive um turbilhão de debates sobre aborto, e a Igreja Católica não se isola dessa discussão. Pelo contrário, ela participa ativamente, levando sua visão pró-vida aos debates públicos e políticos. Seja apoiando movimentos pró-vida, seja criando instituições de apoio a mulheres grávidas, a Igreja busca promover uma cultura que valorize a vida em todas as suas formas. E é por isso que ela defende leis que protejam o feto, mesmo quando isso gera controvérsias e críticas. O envolvimento da Igreja vai além de debates teológicos, ela busca influenciar políticas que garantam a proteção da vida desde a concepção.
E isso não é algo feito de maneira escondida, é uma postura clara e pública, levando às ruas, aos congressos e à mídia a mensagem de que a vida deve ser defendida. Essa atuação muitas vezes coloca a Igreja em confronto direto com ideologias que defendem o direito ao aborto, fazendo com que a posição católica seja vista por alguns como retrógrada ou conservadora demais. Mas a Igreja Católica não busca apenas ganhar debates. Ela busca transformar corações e mentes, levando uma mensagem de amor e respeito à vida. Em meio a marchas, debates e discussões políticas, a Igreja tenta ser uma voz que lembra que a vida é sagrada e que cada ser humano merece uma chance de viver. Isso tudo cria uma atmosfera onde testemunhos de vida, experiências pessoais e histórias de conversão se tornam elementos importantes. Poucas coisas têm tanto impacto quanto uma história real, né? Quando alguém que já passou pela experiência do aborto encontra apoio ou até mesmo uma conversão na Igreja Católica, isso é algo transformador. Os testemunhos são poderosos porque revelam não apenas uma mudança de ideia, mas uma transformação de vida, muitas vezes de uma dor profunda para uma renovação espiritual. É aquela sensação de enxergar uma luz no fim do túnel e perceber que, mesmo após um erro grave, existe esperança. Imagine a mulher que, atormentada pelo peso de um aborto, encontra na Igreja um espaço de acolhimento, confissão e recomeço. Não é raro ouvir histórias de pessoas que dizem ter encontrado paz e perdão através da doutrina católica sobre o aborto, o que muda completamente sua visão sobre a vida e a fé. Esse encontro com a misericórdia da Igreja transforma a dor em uma oportunidade de recomeçar, e muitas vezes essas mesmas pessoas se tornam defensoras da vida e voluntárias em movimentos pró-vida. Essas histórias também trazem à tona o papel da Igreja como um porto seguro, oferecendo orientação e apoio prático, seja por meio de aconselhamento espiritual, seja por programas de suporte emocional. Elas nos lembram de que, mesmo nas piores circunstâncias, sempre existe um caminho para a reconciliação e para redescobrir o valor da vida. E é exatamente por isso que a Igreja investe tanto em centros de apoio à vida. A Igreja Católica não se limita a pregar contra o aborto, ela age, e age com força. Centros de apoio à vida são criados ao redor do mundo para oferecer assistência a mulheres grávidas em situação de risco, alternativas ao aborto e suporte para famílias que se encontram em dilemas complexos. Aqui, a preocupação vai além de evitar que um aborto aconteça, é sobre dar suporte real, prático e compassivo à vida que está para nascer e às famílias que precisam de ajuda. Programas de adoção, ajuda financeira, apoio psicológico, tudo isso faz parte do trabalho desses centros de apoio, mostrando que a Igreja se preocupa não apenas em condenar, mas também em oferecer soluções. O que muitos não sabem é que esses centros são como faróis para quem está no meio de uma tempestade, oferecendo direcionamento e esperança quando tudo parece perdido. E isso tudo reforça a ideia de que a vida deve ser celebrada e defendida, desde a concepção até seu último momento. As famílias que encontram apoio nesses centros muitas vezes relatam uma mudança de perspectiva sobre o valor da vida e sobre o que significa ter fé em meio a dificuldades. E isso só reforça a importância de se educar sobre a dignidade da vida e promover essa cultura através dos ensinamentos católicos. A educação religiosa desempenha um papel central nisso. Educar para a vida, esse é um dos pilares da Igreja Católica quando se trata de promover a cultura pró-vida. Desde a catequese infantil até as formações de adultos, a doutrina católica coloca a defesa da vida humana como uma prioridade. Não é apenas sobre não abortar, mas sobre compreender e respeitar a dignidade de toda forma de vida. E essa educação é contínua, seja nas escolas católicas, nos grupos de jovens ou nas homilias paroquiais. A fé católica é ensinada como um caminho que leva ao amor, ao respeito e ao cuidado com a vida, desde seu início até seu fim natural. A Igreja incentiva que seus fiéis se informem, se envolvam e defendam a vida sempre que possível. E é aqui que o papel dos pais, educadores e líderes religiosos se torna vital, para formar uma consciência pró-vida e mostrar que defender a vida não é apenas um ato religioso, mas um ato de amor e justiça. É interessante notar como, ao longo do tempo, essa educação forma gerações que valorizam e defendem a sacralidade da vida, moldando atitudes e comportamentos que vão contra a cultura do descarte que tantas vezes se vê hoje. E é isso que torna a mensagem da Igreja sobre o aborto tão relevante e urgente, a necessidade de se proteger a dignidade humana em todas as fases da vida.
Agora, com tudo isso em mente, é hora de fazer uma reflexão final sobre o papel de cada um nesse debate e sobre a importância de se posicionar em defesa da vida. Diante de tudo o que foi dito, fica claro que a questão do aborto vai muito além de uma escolha individual, ela envolve princípios que definem quem somos como sociedade e como pessoas de fé. A posição da Igreja Católica é uma chamada à reflexão profunda, uma convocação para defender a sacralidade da vida em todas as suas formas. Ser cristão é, também, ser um defensor da vida, com compaixão e coragem. E essa defesa começa com conhecimento e amor pela verdade. Agora, a pergunta que fica é: como podemos, enquanto sociedade e enquanto indivíduos, promover uma cultura de vida? O primeiro passo é informar-se, não apenas sobre o que a Igreja diz, mas sobre o valor intrínseco de cada vida humana. A sacralidade da vida não é uma ideia distante ou abstrata, é uma realidade que todos somos chamados a proteger. Cada ação, cada palavra e cada decisão podem fazer a diferença na construção de uma cultura pró-vida. Por isso, se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre o tema, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos promover uma cultura de amor, respeito e dignidade para todos. Afinal, a missão de defender a vida é de todos nós.